No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto de máxima importância na condução de veículos, especialmente na de motocicletas, que é a frenagem. Muito do que vamos apresentar aqui é de aplicação geral a qualquer tipo de veículo, mas daremos destaque ao caso das motocicletas, que são o foco principal do MyWay MS. Frear uma motocicleta é um procedimento em geral mais complexo do que frear um veículo de 4 rodas, que atualmente são equipados com sistemas de auxílio ao motorista, como o ABS, que é o Anti-Lock Braking System, e o equipamento de hidrovácuo. Dessa forma, qualquer pessoa é capaz de frear um automóvel com sua capacidade máxima, sem a necessidade de ter muita técnica ou aplicar muita força no pedal do freio. Já com motocicleta, mesmo com os modernos sistemas de auxílio, como ABS, CBS, que é o Combined Braking System, CABS, que é o Cornering ABS, ou seja, o ABS apropriado para ser usado nas curvas também, não é tão simples assim. E, infelizmente, apenas poucos motociclistas são capazes de fazer uso correto dos freios. A maioria não tem qualquer conhecimento de como os freios funcionam e quais os fatores que influenciam a frenagem. Em razão disso, o que se vê por aí são muitos mitos e meias-verdades, e bem poucas verdades verdadeiras, que são repassadas tanto no velho sistema boca a boca, quanto nas diversas opções existentes atualmente de mídia digital. O processo de frenagem para a parada completa de um veículo consiste basicamente de 4 fases, que são: primeira, a percepção do condutor da necessidade de frear, ou seja, a identificação do perigo à frente. Segunda, a reação do condutor, ou seja, o ato do condutor acionar os freios. Terceira, a reação do veículo, ou seja, o ato do sistema de freios começar a atuar efetivamente. E quarta, a atuação efetiva dos freios. Cada uma dessas fases demanda certo tempo, que varia de acordo com a atenção e os reflexos do condutor e do tipo de sistema de freios e dos diversos fatores que influenciam a frenagem. O tempo da fase de percepção pode variar desde cerca de 1/4 de segundo, se o condutor estiver atento, até mais de 1 segundo, caso ele esteja distraído. Muitas vezes ele está tão distraído, que ele se choca contra o obstáculo antes mesmo de perceber. Ó, Fusquinha, placa preta, velho. Durante esta fase, a motocicleta percorrerá uma distância igual ao produto da sua velocidade pelo tempo decorrido, de acordo com essa equação que está mostrada aqui no slide. O tempo de reação do condutor pode variar entre meio e 1 segundo, dependendo dos seus reflexos e condicionamento, podendo ser menor para pilotos bem treinados. Por isso, é muito importante que se treine frenagens de emergência regularmente. A distância aqui percorrida será, da mesma forma que no caso anterior, o produto da velocidade pelo tempo decorrido, ou como está mostrado nessa equação aqui. Esta figura mostra um estudo que foi realizado em 2005, 2006, apresentando os tempos de reação dos condutores, que já inclui também o tempo de percepção. E dá para se notar que a maior frequência fica justamente ali pelo 0,7 segundos, ou seja, 7 décimos de segundo. O tempo de reação do veículo varia de acordo com o seu sistema de freios, mas pode ser considerado em torno de 1 a 2 décimos de segundo. Como nas fases anteriores, a motocicleta percorrerá uma distância igual ao produto da velocidade pelo tempo desta fase, de acordo com esta outra equação mostrada aqui.
O tempo de atuação efetiva dos freios, e portanto da frenagem propriamente dita, varia de acordo com a velocidade inicial do veículo, o coeficiente de atrito entre os pneus e o piso e a desaceleração aplicada pelo condutor ao acionar os freios. Neste caso, a distância percorrida até a parada completa é dada por esta equação, mostrada aqui no slide, que é derivada da equação de Torricelli, aquela que a gente aprende lá no ensino médio. Onde esse V aí é a velocidade inicial da motocicleta, o V0, em metros por segundo. A é a desaceleração aplicada pelo condutor, em metros por segundo ao quadrado. E μ é o coeficiente de atrito entre os pneus e o piso, que pode ser cinético ou dinâmico, que no caso a gente chama de μ índice C, ou estático, que a gente chama de μ índice E, dependendo se há deslizamento das rodas ou não. Como o μ cinético é sempre menor do que o μ estático, ou seja, então a frenagem é sempre mais efetiva sem o travamento da roda. As duas primeiras fases da frenagem, elas dependem da natureza humana e podem ser, portanto, altamente influenciadas por fatores como o cansaço, a sonolência, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, o uso de medicamentos controlados, a distração, entre outros. Portanto, para reduzir ao máximo o tempo de percepção, é importante que o condutor esteja sempre atento e focado na pilotagem. E para que o tempo de reação do condutor seja o menor possível, ele deve treinar regularmente a frenagem em diversos tipos e condições de pisos, nas velocidades em que costuma trafegar. Uma maneira comumente utilizada para reduzir o tempo de reação do condutor é aquilo que a gente chama de cobrir a manete do freio dianteiro e o pedal do freio traseiro quando ele estiver trafegando em uma zona onde possa ser necessária uma frenagem de emergência, próximo a escolas, em cruzamentos, etc. E esse cobrir a manete do freio é como está mostrado nessas duas figuras aí no slide. A terceira fase depende basicamente do tipo de sistema de freios e do seu estado de conservação e manutenção, incluindo as folgas nos acionadores e condições do fluido hidráulico. Assim, o tempo de reação do veículo pode ser mantido no mínimo tecnicamente possível, por meio da correta e regular manutenção do sistema de freios. A quarta fase depende da capacidade efetiva de frenagem do veículo e é influenciada por muitos fatores, alguns dos quais os principais estão mostrados aqui nesses dois slides. O primeiro é o tipo do sistema de freios, né? Hoje em dia praticamente todos os sistemas de freio de moto são a disco, né? Ainda existem algumas motos antigas que têm freio a tambor, mas também do tipo do material que é usado, né? Por exemplo, o tipo de pastilhas, o tipo das linhas do fluido de freio e coisas desse tipo, né? Os pistões, por exemplo, né? O alinhamento dos freios, a pressão dos pneus, as bandas de rodagem desses pneus, o peso bruto do veículo, ou seja, incluindo o veículo, o piloto, o passageiro, a carga, tudo que estiver em cima dele. O sistema de suspensão e a sua regulagem também, o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo, o piso, o coeficiente aerodinâmico do veículo, que também inclui o que é que está sendo transportado no veículo, o piloto, a posição do piloto, se está com garupa, se tem baú, se tem top case, seja lá o que for. A velocidade do vento, né, que pode influenciar positiva ou negativamente, né, dependendo de como estiver a direção e a intensidade dessa velocidade. A inclinação do piso, se eu estou num aclive, se eu estou num declive. A rugosidade do piso também influencia bastante. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário,
até mais importante do que tudo mais, é a técnica de frenagem do condutor, incluindo o seu posicionamento na motocicleta. Bom, para que a distância da frenagem efetiva seja a menor possível, obviamente dentro dos limites impostos pelas leis da física, dadas também as condições técnicas da motocicleta e do piso, os itens técnicos da motocicleta devem estar todos em bom estado e o condutor deve estar bem treinado no procedimento de frenagem. A distância total percorrida pelo veículo desde a ocorrência da necessidade de se acionar os freios, ou seja, desde que surgiu o obstáculo ou alguma coisa na frente, até o piloto perceber, reagir, acionar o freio, o veículo reagir e finalmente ser feita a frenagem efetiva. Então, essa distância total, até a parada total, é a soma das distâncias percorridas durante as quatro fases que a gente falou. Então, é essa soma dessas 4 fases que estão aí mostradas, né? E a distância de cada uma fase é mostrada de novo nessas expressões abaixo, nessas 4 expressões abaixo. Onde na última expressão, como eu falei anteriormente, o coeficiente de atrito, o μ, ele pode ser cinético ou estático, dependendo se há deslizamento ou não. Então a gente pode ver aqui nesse outro slide, né, qual a diferença entre o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. E a gente observa que o dinâmico é sempre menor do que o estático. Portanto, procure sempre manter a distância adequada do veículo à frente, pois quando a sua luz de freio acender, ou seja, a luz dele acender, se acender, né, que às vezes não acende, está queimada, ele já estará entrando na 4ª fase, ou seja, já está entrando na frenagem efetiva, enquanto você ainda estará na primeira, ou seja, aí que você vai perceber para reagir, etc. Aí vão começar as 4 fases e o outro já está na 4ª fase. O que a gente vai falar a seguir, essas considerações que nós vamos fazer agora, a gente vai desprezar a força da resistência do ar, que é dada por essa equação que está mostrada aí no slide. Onde esse ρ é a densidade do ar, que é aproximadamente 1,2 kg por metro cúbico ao nível do mar. O Cx é o coeficiente aerodinâmico do veículo. Considera-se normalmente em torno de 1,8 para motos, pode variar muito dependendo da motocicleta, dependendo do perfil aerodinâmico dela e de outros fatores. O A maiúsculo é a área da seção transversal, em metros quadrados, e V é a velocidade do veículo, em metros por segundo. Eu estou falando que está desprezando a força da resistência do ar, porque ela é muito importante na frenagem também, né? E ela ajuda bastante a diminuir o espaço de frenagem, porque se o piloto apresenta uma área efetiva para o vento, né, uma seção vélica maior, ele consegue frear com mais eficiência. Vocês devem ter notado que nas corridas de moto velocidade, os pilotos, quando vão frear nas curvas, eles levantam da motocicleta, eles vão abaixados, eles vão carenados na reta, né, para diminuir justamente a resistência aerodinâmica, e quando chega na curva, como eles precisam frear forte, né, eles, ao mesmo tempo que eles freiam, eles levantam o corpo para aumentar essa resistência aerodinâmica e ajudar na frenagem. E isso contribui bastante na frenagem. Mas aqui nós vamos desprezar isso, é uma situação bastante complicada para se considerar. Então nós estamos falando também aqui apenas de veículos tracionados por meio de eixos com rodas, né? Portanto, nem tudo que nós falamos aqui, ou vamos falar, se aplica a veículos que são impelidos por outros tipos de propulsão, como turbinas a jato, por exemplo, foguetes, ou outros meios, que não seja a tração em rodas. E também não se aplica àqueles que têm a desaceleração, né, provida por meio
de outras coisas que não através das rodas, ou seja, retrofoguetes, paraquedas, muitas vezes, então não se aplica, que são meios usados para reduzir também os tempos e os espaços de frenagem, por exemplo, em corridas de drag, né? Drag races e coisas desse tipo. Normalmente você freia também com paraquedas, por exemplo, para aumentar a eficiência de frenagem e reduzir os espaços. Bom, então no presente caso, o processo de frenagem ou de aceleração, né? Na realidade a frenagem é uma desaceleração, ou seja, uma aceleração negativa. Ele é limitado pelas leis da física a um valor máximo que é determinado pela aceleração da gravidade, aquele G, né? E pelo atrito entre os pneus e o piso sobre o qual o veículo está rodando. Ou seja, não tem como acelerar ou desacelerar um veículo com um valor superior ao produto entre a aceleração da gravidade, que varia de acordo com o local do planeta, mas pode-se considerar uma média de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, o produto dessa aceleração e o coeficiente de atrito entre a borracha dos pneus e o material de que é feito o piso. No caso das motocicletas, o processo de aceleração envolve apenas uma roda, a traseira. Já o de frenagem ou de desaceleração, ele envolve ambas as rodas, já que os freios são aplicados tanto na roda traseira quanto na roda dianteira. Na física clássica, que é a que se considera aqui, as equações que descrevem o movimento de um veículo considerando-se a aceleração ou desaceleração constante, tá? São essas que estão mostradas aqui, né? A equação que relaciona a velocidade final com a velocidade inicial e o tempo através da aceleração aplicada. A equação que relaciona a distância com a velocidade e o tempo, dado uma aceleração constante. E a equação de Torricelli, que já foi citada anteriormente, que relaciona a velocidade inicial com a velocidade final e a distância de transição dessas duas velocidades, dada uma aceleração constante ou uma desaceleração constante, dependendo se eu estou acelerando e a velocidade está aumentando ou se eu estou desacelerando e a velocidade está diminuindo. Isso é aquilo que a gente chama do movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou seja, movimento em linha reta com aceleração constante. Na prática não é bem assim, porque no momento que eu acelero a moto ou freio a moto, essa aceleração não é constante ao longo de todo o tempo ou de toda a distância, ela vai variando. Mas dentro de uma certa aproximação, a gente pode considerar uma aceleração média como sendo a aceleração constante. A equação que se usa para determinar a distância de frenagem é conhecida como equação de Torricelli, né? Que é essa última equação, a terceira equação, perdão, que está mostrada aí no slide, a qual nós acrescentamos o coeficiente de atrito entre os pneus e o piso, o μ. E depois de rearranjarmos essa equação, para se calcular a distância de frenagem desde a velocidade inicial até a parada total, ou seja, a velocidade zero, resulta nessa quarta equação aí, né? Onde a distância de parada é igual à velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração aplicada pelo piloto e o coeficiente de atrito. Então, a aceleração ou desaceleração máxima, que a gente está chamando aqui de A máxima, é dada pelo produto entre a aceleração da gravidade, o G, aquele 9,81 metros por segundo ao quadrado em média, e o coeficiente de atrito, μ. Então, esse é A máximo igual ao produto do μ pelo G. O coeficiente de atrito entre os pneus e o material do piso, ele pode variar, desde valores muito pequenos, como é o caso do gelo, por exemplo, que tem em torno de 0,1 ou até menos, até valores máximos em torno de 1,2 ou 1,3 para asfalto de pistas de corrida, né? Os racetracks têm um asfalto muito mais abrasivo, justamente
para ter um coeficiente de atrito maior entre o piso e os pneus. E pode chegar até valores de 1,4 para um asfalto altamente abrasivo e pneus extremamente macios, como são os pneus que se usam normalmente nas corridas, que tem uma durabilidade muito baixa e que, portanto, não se usa normalmente no dia a dia, porque senão você tem, um compromisso que você tem entre a tração que ele, o agarre que ele tem no piso, né, que normalmente o pessoal chama de grip, e a durabilidade do pneu. Então, um pneu muito macio, ele tem uma tração muito boa, né? Então você consegue acelerar muito melhor, frear muito melhor, fazer curvas muito melhor, mas a durabilidade dele é muito baixa. Então o pneu que se usa no dia a dia na rua, né, obviamente que ele precisa durar. Ninguém vai querer comprar um pneu que vai durar 1000 quilômetros, né? Ou sei lá, 2.000, 3.000 quilômetros. Normalmente você quer um pneu que dure, né, 10, 15 mil quilômetros ou mais, se possível, né? Bom, a seguir a gente apresenta uma tabela com alguns valores típicos de coeficiente de atrito entre os pneus e o tipo de piso, para diversos tipos de piso. Lembrando que esses valores servem apenas como referência, pois eles podem variar bastante com as condições do piso. Então, nessa figura aqui que a gente mostra nesse slide, a gente observa uma condição interessante, que é a condição de chuva. Por exemplo, quando a pista está seca, mas está suja, nós temos um coeficiente de atrito, como mostrado aí na figura, nessa parte inicial. Quando chove, né, normalmente a chuva começa a lavar essa parte suja da pista e cria uma gosma, uma parte que é escorregadia. Então o coeficiente de atrito cai significativamente. Então a gente precisa ter muito cuidado nesses instantes iniciais de chuva, tanto na aceleração, na desaceleração e nas curvas, na inclinação da moto, porque fica muito escorregadio devido a essa queda no coeficiente de atrito, como está mostrado aí. Quando essa parte da sujeira toda é lavada da pista, e aí isso demora mais ou menos tempo dependendo da sujeira que existe, dependendo da intensidade da chuva, dependendo de como é a superfície, se ela tem um bom escoamento, né, para que ela seja limpa mais rápido, o coeficiente de atrito sobe de novo, porque aí a pista fica molhada, mas limpa, como a gente está vendo nessa terceira parte aí da figura. E finalmente, depois que a chuva passou, a pista secou, mas já está limpa, a gente observa nessa última fase da figura aí, que o coeficiente de atrito ficou ainda maior do que quando a pista estava seca antes da chuva, porque ela estava suja, partindo-se do princípio que ela estava suja antes. A próxima tabela, ela apresenta as distâncias mínimas de frenagem partindo de diversas velocidades, desde 10 km por hora até 200 km por hora em passos de 10 km por hora, até a parada total, ou seja, freando de 10 km por hora até zero, de 20 km por hora até zero, etc., até 200 km por hora até zero, né? Considerando o coeficiente de atrito igual a 1, que é um valor que a gente pode considerar para um asfalto de rua em bom estado, seco, e um pneu também usado normalmente, um pneu que vem de fábrica numa moto, em bom estado, com a calibração correta e etc. E diversos valores de desaceleração constante, ou seja, então a gente está usando vários valores para o A aí, né, a desaceleração, desde A igual a 5, né, que seria, digamos assim, uma aceleração mínima que se poderia esperar que alguém freasse, né? Se alguém não tem condição de frear com uma desaceleração de pelo menos 5 metros por segundo ao quadrado, está muito ruim na foto, né? Até a desaceleração máxima, considerando μ igual a 1, que seria 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então a gente tem essa tabela mostrando isso daí e a gente destaca aí em verde, né, os valores que são de 40 km por hora, que é um valor que normalmente se anda, né, na cidade, 100 km por hora, que é um valor também que se anda nas estradas,
E 150 km por hora, que é aquele valorzinho já quando a gente dá aquelas esticadinhas, né? Muita gente gosta de andar nesse valor, até acima dele, e muitas vezes nunca fez uma frenagem de emergência com essa velocidade. E aí, quando precisa fazer essa frenagem de emergência, se dá mal. Na primeira coluna da tabela estão as velocidades em quilômetros por hora. A segunda coluna apresenta estas mesmas velocidades em metros por segundo, que são as unidades que se usam para utilizar na equação. A terceira coluna é a distância de percepção. Para cada velocidade, uma distância de percepção, considerando-se que o tempo de percepção aqui é de 0,3 de segundo. Na quarta coluna, nós temos a distância de reação, que é aquela distância percorrida entre o piloto ter percebido e ele reagir para acionar os freios. A quinta coluna é a distância de reação do veículo. Essa distância de reação do veículo está sendo considerada em 0,2 de segundo, e a distância de reação da coluna anterior foi considerada de 0,8 segundos. Nós temos um tempo total de pré-frenagem, digamos, que seria o tempo de percepção, o tempo de reação e o tempo de reação do veículo, de 1,3 segundos. Isso é relativamente conservador, mas está dentro de um valor razoável. E depois, então, na coluna seguinte, né, nós temos a distância total de pré-frenagem, que é a soma dessas três distâncias, e a partir daí nós vamos ter sempre três colunas que estão ligadas entre si. A primeira, que é a aceleração aplicada pelo piloto, a segunda, que é a distância de frenagem correspondente a esta aceleração, e a terceira, que é a distância total de parada, que aqui nesse primeiro caso de aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado está até destacado em azul, que é a soma da distância de frenagem, a coluna anterior, com a distância de pré-frenagem, que é a coluna indicada em amarelo. Daí para frente nós temos A igual a 6 metros por segundo ao quadrado, A igual a 7, igual a 8, igual a 9, até 9,81, né? Onde no final também nós temos a distância total de parada indicada em azul. Essas distâncias, elas também se aplicam para a aceleração, né? Basta para isso inverter o sentido da velocidade, ou seja, no lugar de considerar a velocidade inicial um valor qualquer, né, que está aí, e a velocidade final zero, a gente considera ao contrário, considera a velocidade inicial zero e a velocidade final aquela que a gente quer. E aí, obviamente, a aceleração é positiva em vez de ser negativa. E uma coisa que é importante notar é que a relação entre a distância de frenagem, aí eu estou falando só da distância de frenagem, ou seja, aquela quarta fase, e a velocidade inicial, ela é uma relação quadrática, né? Ou seja, a distância varia com o quadrado da velocidade. Ou seja, quando eu dobro a velocidade, a distância de frenagem ela é quadruplicada e não dobrada, como alguns podem pensar, né? Então, portanto, se eu paro o meu veículo a 50 km por hora numa determinada distância, a 100 km por hora, essa distância não vai ser dobrada, como alguns pensam, ela vai ser quadruplicada. Com relação aos tempos de desaceleração ou aceleração, né, ou seja, o tempo que se leva para acelerar de zero até um determinado valor ou desacelerar de um determinado valor até zero, a gente utiliza aquela primeira equação que foi mostrada lá da física clássica, que resulta nessa tabela que está aparecendo aqui no slide, também considerando o coeficiente de atrito igual a 1. Tá? Então a gente observa aí um valor muito comum da gente ver nos dados de desempenho dos veículos, da motocicleta, é aquela aceleração de 0 a 100, né? 0 a 100 km por hora. Então a gente observa que para vários valores de aceleração aí, desde 1 até 10, aí eu arredondei o 9,81 para 10 logo, metros por segundo ao quadrado, a gente observa que esse tempo vai desde os 27, quase 28 segundos,
até 2,8, mais ou menos, 2,78, 2,8 segundos. Então, para um coeficiente de atrito igual a 1, o máximo que você vai conseguir acelerar, tá? O menor tempo que você vai conseguir obter é em torno de 2,7, 2,8 segundos. Essa aceleração. Isso considerando a aceleração constante, como eu falei, uma aceleração média. Na prática é um pouco diferente. Então, mesmo considerando um coeficiente de atrito de 1,4, que é aquele coeficiente de atrito de um asfalto excelente, de pista, com pneus de corrida, etc., não se consegue, né, acelerar um veículo com tração por eixo com rodas de 0 até 100 em menos de 2 segundos. Na verdade, um pouquinho mais do que isso. Esse seria o máximo que se conseguiria, pelo menos aqui no planeta Terra, né, com esse valor da aceleração de gravidade. Então é isso, eu espero que esse vídeo ajude alguém, é um vídeo bastante teórico. A gente não entrou em todos os detalhes da frenagem e da física que é envolvida nesse processo, tá? Tem muito mais coisa envolvida do que isso, como deformação de pneu e outras coisas mais aí que estão envolvidas, mas que obviamente não dá para a gente cobrir tudo num vídeo. E também, para dizer a verdade, não interessa muito para todas as pessoas ficar sabendo de detalhes dessas coisas que são bastante complexas. O importante é que a gente tenha uma noção, né, de como é que funciona o processo de frenagem, né, que tem essas 4 fases que a gente tem que considerar, né, que a primeira fase é muito importante porque vai depender da sua atenção, tá? A segunda fase, que é a da reação também, a terceira fase, que é a fase que depende muito da manutenção do estado do veículo, e finalmente a quarta fase, que depende muito da técnica de frenagem do condutor, do piloto. Então a recomendação que eu tenho para vocês é: mantenham a motocicleta de vocês no melhor estado possível de conservação dos freios, não só dos freios, mas de tudo, mas principalmente dos freios, e se capacitem, treinem bastante, treinem frenagem em várias velocidades, em vários tipos de piso, obviamente num ambiente controlado, de preferência com a ajuda de profissionais, de pessoas que conheçam o procedimento e possam lhe ajudar, né? Completamente equipado, né? Porque sempre tem alguma coisa que pode dar errado, mesmo no ambiente controlado, mesmo sob supervisão. Obviamente você não vai fazer isso no meio da rua, no meio do trânsito. Então procure um local que seja reservado, onde não tenha trânsito, onde você possa praticar. Não comece praticando já com altas velocidades, comece de pequenino, né? Vá freando com 20 km por hora, quando estiver bem acostumado passe para 30, passe para 40 e assim sucessivamente, até chegar naquelas velocidades que você costuma trafegar de 100, 110, ou eventualmente até um pouco mais. Mas para isso já, quando você tiver bastante experiência com a frenagem, quando você conhecer os limites da sua moto, quando você conhecer os seus limites, tá? E é isso aí, pilote sempre com segurança. Até o nosso próximo vídeo.